Bem-vindo, Fernando. Obrigado. Prazer ter você aqui na nossa sala, é, nesses momentos atípicos que a gente está vivendo. Queria estar em Portugal para comer um bom bacalhau aí com você. Exatamente, está todo mundo com saudades do bolinho de bacalhau, não é? Uma boa aposta de bacalhau. A gente tem feito esses calls aqui, tem sido interessantes para a gente ter um panorama maior do mercado de Uhum, rentacar e, uhum, em geral, o mercado de serviços em geral. uhum. A gente pretende fazer isso agora toda quarta-feira, sempre convidando alguma pessoa, alguma personalidade do segmento de mobilidade. Certo. O que a gente tem feito em dinâmica, em tempo, isso vai dar certinho, a gente termina às 11 da manhã no máximo, ou seja, às 3 da tarde. Eu espero que você tenha um sanduíche aí para você se alimentar nos próximos 40 Não, se minutos. eu desaparecer do ecrã é porque caí de fome para o lado. E a gente normalmente começa com uma palavra introdutória. Vou pedir para você Certo. contar um pouco um pouco da Europcar, um pouco dos bastidores, fazer um testemunho aí de 10 minutos. Depois a É gente assim? entra em perguntas e respostas. As pessoas vão usar o chat aqui ativamente e aí eu Uhum. faço a moderação. Eu também tenho Ok. algumas questões aqui de curiosidade e para entender como é que está o mercado europeu e como é que estão as perspectivas. Mas eu queria passar a palavra para você. Ok. É um prazer ter você como amigo e como parceiro. Fernando, te conheço agora há exatamente 19 anos, desde o primeiro Correto. dia que você veio ao Brasil. Você veio várias vezes ao Brasil, prestigiou sempre nossas iniciativas e é um prazer Exato. ter você. É uma das pessoas que mais tempo tem de casa no mundo do rentacar, É, dentro de uma mesma empresa. é. E eu queria antecipar também que o Oswaldo, meu sócio, está nesse momento num outro call, Ok. e queria te mandar um abraço fraterno, tá bom? Ok, manda também Ok, para ele. Retribui ok. igualmente. Eu vou começar por fazer uma pequena apresentação da minha pessoa. O meu nome é Fernando Fagulha. Eu trabalho na Europcar há 23 anos. Anteriormente estive na Hertz 16 anos. E anteriormente estive naquelas cores todas dos semáforos, não é? De controle de tráfego dos carros nas cidades. Eu perdi a sua imagem. Agora, Perdeu, perdeu a imagem? é, É tô vendo. porque está aqui a tentar entrar uma chamada e eu não vou atender. Vou deixar Ah, ok. que ela vá embora. Portanto, já trabalho em aluguer de móveis há 41 anos, ok? Portanto, é uma longa experiência. Para mim é das melhores atividades, pessoalmente, em que eu tenho o prazer de trabalhar, porque é uma atividade em que trabalha com todos os segmentos, ou seja, tem o turismo, tem a área corporativa, dentro da área corporativa tem vários segmentos, sejam as grandes empresas, as pequenas empresas, o aluguer de média duração, no caso do turismo tem os brokers, tem as agências de viagens, tem os hotéis, portanto, dá para ter sempre, como é que eu ia dizer, uma informação do que é que vai no globo do mundo dos negócios, não é? Portanto, é isso que eu acho que é bastante interessante. Tenho um especial carinho pela área do lazer, porque eu costumo dizer que a área do lazer é um bocadinho mais colorida do que propriamente a área do corporativo. Ou seja, uma empresa quando está a negociar a evitar custos. E no caso da área do lazer, estamos a negociar para ambos ganharem, terem proveito. Ou seja, é muito mais criativa, é muito mais criativa. Portanto, isso para mim tem sido um enorme prazer e por isso é que eu tenho mantido sempre no Rentacar e graças a Deus sou das pessoas mais antigas, provavelmente, atualmente em Portugal, com o número de anos de trabalho nesta área. Neste momento tenho que estar a trabalhar a partir de casa, como é óbvio. Vou dar aqui um ponto da situação, apesar de vocês com certeza estarem por dentro através das notícias. Portugal neste momento tem até à data, desde o início deste vírus, cerca de 600 mortos, ok? E cerca de 13 mil infectados. Ou seja, na Espanha e na Itália morria mais por dia do que nós, graças a Deus, temos de mortes desde o início desta pandemia. Não tenho dúvidas de que as empresas, o tecido empresarial
contribuiu bastante para que estes números fossem baixos, e eu digo porquê. Porque entre 2 semanas a 2 semanas e meia antes do governo ter decretado o estado de emergência, as empresas mandaram as pessoas trabalhar para casa, ou seja, anteciparam a situação. E como tal, eu penso que, não posso dizer que tenho a certeza, porque aqui não há certeza de nada, mas tenho a sensação de que a atitude das empresas terem mandado as pessoas muito mais cedo do que o estado de emergência fez com que realmente, provavelmente, nós tenhamos um nível de ter sido afetados menor do que muitos outros países. Começaram-se por tomar determinadas medidas antes do estado de emergência, começaram-se por tomar medidas no sentido de, por exemplo, os restaurantes só podiam aceitar 1/3 da sua lotação máxima, para que as pessoas não estivessem muito juntas, começaram por fechar logo os bares e as discotecas, e depois então mandaram também fechar a restauração e foi decretado, fecharam as escolas também anteriormente, e portanto eu acredito que esta iniciativa da parte das empresas com certeza que ajudou bastante para que estes números sejam de um elevado baixo comparativamente com outros países. Bem, o que é que eu vejo aqui nesta situação? Eu, por acaso, até tenho aqui uma situação engraçada, que quando esta situação começa a acontecer, eu estava aqui num jantar com um casal amigo e com a minha namorada, e eu dizia, eu estou preocupadíssimo com a economia, o que é que vai acontecer a seguir? E a minha namorada dizia, mas tu és doido, tu tens 60 anos, és fumador, és uma pessoa de alto risco e não ligas nenhuma ao vírus. Não, eu acho é que a seguir o tsunami é que nos vai engolir de alguma forma. Não é? Isto é uma história em tom de brincadeira, que eu estava muito mais já preocupado com a economia do que propriamente com a questão do vírus. Portanto, acontecendo que todo o processo foi gradual, até que as pessoas entraram em estado de emergência, não podem sair de casa, podem circular junto à sua área de residência, e, por exemplo, fecharam os aeroportos na altura da Páscoa, não podia aterrar nenhum avião, e ninguém podia sair sequer de casa. O que é que eu penso que vai acontecer com a questão da economia? Bem, realmente vem um tsunami, como disse o nosso primeiro-ministro, e provavelmente, mesmo que você tenha boia, não é? Boia de salvação, não sei se é o mesmo termo que se usa em brasileiro, você vai engolir muita água, não é? Essa é que é a grande verdade. E isto vai começar, eu espero que no final destas 2 semanas que foram decretadas mais, que ainda venhamos a ter mais 2 semanas. Eu acredito que só iremos poder sair de casa e voltar à nossa vida a partir do início de maio. E vamos começar a partir a nossa vida exatamente de uma forma gradual, ou seja, eu chamo o sentido de marcha atrás, não é? Da forma como entramos, ou seja, vão começar a entrar os mais jovens nas escolas, nas universidades não, os restaurantes vão abrir, mas provavelmente só para usar 1/3 da capacidade, e por aí afora, e com certeza que as discotecas e que os bares vão continuar fechados. Portanto, continuamos aqui um pouco à espera de quais é que vão também ser decretadas as novas medidas para a saída do estado de emergência. Portanto, este é aqui um bocadinho o panorama em termos pessoais, da vida das pessoas e todo o processo tem estado aqui a acontecer. Em Portugal, não sei se no Brasil, há aquelas situações do chamado layoff, ok? Em que nós podemos pôr as pessoas em layoff percentualmente do seu tempo de trabalho. Uma coisa que não é permitida são os despedimentos, o que é positivo, mas eu acredito que com certeza quando voltarmos à normalidade e todo este arranque da economia, que vai haver muitas pessoas desempregadas, como aconteceu na última crise de 2010, para nós começou em 2010, para outros países começou em 2008, e que, portanto, vai aumentar bastante o número de desempregados. Nessa altura nós tivemos um número de desemprego na ordem dos 16%, e neste momento em Portugal nós estávamos com um desemprego na ordem dos 6%, ou seja, até era difícil de encontrar pessoas para trabalhar, o que era bastante positivo. Em relação à questão daquilo que nós achamos, aquilo que nós achamos é que a primeira área, eu estou agora a falar
especificamente na questão do rentacar, acredito que a primeira parte da economia que irá começar a arrancar será a área corporativa. Eu acho que a área do lazer, a área das viagens, vai demorar mais. Isto depende também do grau da confiança das pessoas, também depende provavelmente do estou farto de estar em casa, vou de férias, portanto algumas coisas podem acontecer neste sentido, mas eu acho que isto é um bocado uma roleta, quer dizer, eu aposto no número, mas eu não sei onde é que vai cair a bola, não é? Portanto, é tudo muito difícil de fazer a futurologia, e eu acredito que a situação só vai normalizar na sua plenitude no dia que houver a vacina. No dia que houver a vacina, o Covid vai ser mais um género de gripe mais grave, aproximado da pneumonia. E quando houver então a vacina, é porque nós vamos ter que conviver com este vírus para o resto das nossas vidas, não é? É esta a minha visão, é aquilo que eu acho. Não é mais passar pelo tratamento, mas realmente a questão da vacina. A vacina é que irá com certeza trazer aqui uma loufada de ar fresco. Sei que estão a trabalhar em cerca de 70 vacinas em diversos países do mundo e eu tenho a esperança que ainda antes do inverno exista a vacina. Porque, como todos sabemos, e pelo que dizem os cientistas, provavelmente isto poderá voltar outra vez no inverno, não é? Este vírus poderá voltar forte outra vez no inverno e aí vamos entrar outra vez numa situação de pandemia e vamos entrar outra vez com certeza em estados de emergência e há aqui uma enorme regressão e isso aí seria mesmo um desastre, porque eu acho que o 2020 já foi, não é? Estamos a fazer o nosso melhor e em termos de 2021 seria quando se projetava em situações normais que o turismo voltasse à sua normalidade. Acredito que vai haver sempre uma quebra nas passagens aéreas, especialmente na área corporativa. Porquê? Porque as pessoas habituaram-se a trabalhar deste formato e, portanto, provavelmente irá-se viajar menos numa perspectiva de corporativo. Isso é óbvio que também está diretamente ligado conforme o tipo de indústria ou de serviços que a pessoa se insere. Não sei se fiz aqui já um bom overview. Sim, sim, obrigado. Na verdade, eu tenho uma visão mais otimista do que eu imaginava que você ia ter, porque, na realidade, talvez baseado no fato que Portugal tem um número bastante pequeno de mortos e infectados. Hoje, naquele termômetro de contagem, que é o Worldometers, que tem uma contagem em tempo real, praticamente, acompanhando todos os países que estão infectados, eles também adicionaram uma coluna da quantidade de testes que estão disponíveis para cada país. E, por exemplo, na Rússia, o número de testes já está em perto de 1,5 milhão, nos Estados Unidos em 3 milhões e no Brasil 62 mil. Então, nosso número aqui, nossa cidade, que se assemelha em termos de população, número de pessoas, nós temos um pouco mais de 10 milhões de habitantes, Portugal tem 10 milhões. É o meu país todo, exatamente. Exato. E, infelizmente, nós já temos muito mais infectados e mortos do que Portugal. E é uma complexidade a mais, porque o português talvez seguiu uma regra de disciplina maior do que a gente, mas o Brasil é um caso à parte, a América do Sul é um caso à parte, e provavelmente isso nos outros países em desenvolvimento vão sofrer as consequências também de não haver um governo com o suporte necessário. Eu acho que no caso do Brasil e dos Estados Unidos, é uma opinião minha, os portugueses foram disciplinados, sim. Penso que os espanhóis e os italianos talvez não tanto, ok? E por isso provavelmente estão agora a pagar a fatura, salvo seja a expressão. Eu acho que no caso dos Estados Unidos e do Brasil, eu ouvi o Trump dizer que o nosso país não foi construído para estar parado, não é? Ou seja, e deixou continuar a coisa a andar. Porque também é um bocadinho aquela escolha de, bem, não morres da doença, podes morrer da cura, não é? Ou seja, toda a economia vai colapsar e como tal vai ser ainda provavelmente muito, muito pior. E eu penso que o Bolsonaro é um bocadinho a linha do, agora estou aqui armado em político, não é? Acho que o Bolsonaro é um bocadinho a linha do Trump, não é? E o Brasil é um país muitíssimo grande, não é? É praticamente quase um continente,
E é óbvio que naturalmente alinhou exatamente por essa perspectiva de estes países não foram feitos para estar parados e eles têm que continuar. E provavelmente isso agora trouxe, com certeza, para já uma entrada mais tarde na curva, não é? Na tal curva que todos falamos, em que ela tem ali um momento que é de cruzeiro, em que é estável, é em plenitude, e depois vai começar a baixar gradualmente. Temos o caso da Suécia, não é? Ainda a semana passada toda a gente estava nos bares, nos restaurantes, tudo mais. Portanto, estamos aqui a fazer desequilíbrios da curva, estamos a fazer desequilíbrios da curva. E se pensarmos em termos do turismo, um país como Portugal, não é, que é receptor, é óbvio que está diretamente linkado aos países emissores, ou seja, aos Reinos Unidos, às Espanhas, às Franças, ao Brasil, aos Estados Unidos, às Holandas e tudo mais, e com certeza que poderemos vir a ser afetados e esta retoma no turismo possa ser mais lenta, porque as curvas estão completamente desencontradas, ou seja, estão em estados diferentes de evolução ou de decréscimo. Agora, voltando ao mercado, especificamente do rent-a-car, que Sim. junto com o mercado aéreo é o que mais está afetado, né, nesse momento. Sim. Em termos de número, qual que é o tamanho da frota de Portugal e qual que é o tamanho da Europcar, qual que é a participação da Europcar nesse mercado? Olha, E como é que está a situação nesse momento? Eu, em relação à questão da Europa, não sei na totalidade. Nós, neste momento, temos cerca de 9.000 carros, ok? Dos quais cerca de 2.300, 2.400 estão a rodar, ok? É óbvio que é tudo muito no mercado nacional e no mercado cooperativo. Portanto, isto dá-lhe logo aqui uma dimensão. Por um outro lado, também é óbvio que tem havido aqui por parte das rent-a-cars algum cuidado em voltar a renegociar com as marcas, não é? Porque, por exemplo, ou seja, eu já deveria ter feito o Inflite agora, por exemplo, para a época da Páscoa, não é? Ou seja, normalmente antes da Páscoa que se começa a pôr carros gradualmente até prefazer a chamada frota pico, não é? Que é a frota do pico do verão, que normalmente nós atingimos cerca de 17.000 carros, ok? Era essa a nossa frota. Neste momento está-se a renegociar no sentido de fazer aqui o chamado postponing da entrada de viaturas, porque isto realmente, o rent-a-car, a aviação, a hotelaria, está tudo muito parado, não é? Agora repare, eu penso que a hotelaria ainda está pior, porque quer dizer, as pessoas também não viajam no país, não é? Portanto também não vão dormir fora, não vão dormir em hotéis. Os hotéis também depois têm algumas limitações, há pouco estava a falar com o operador turístico que é o da TUI, em que os hotéis não estão em condições de poder servir as refeições no restaurante, não é? Tem o room service, mas há uma série de limitações. As coisas não estão fáceis, mas eu continuo a acreditar que, pelo menos é a minha esperança, não é? E a esperança é a última a morrer, de que as coisas voltem à sua normalidade, mas vai demorar o seu tempo, não é? Eu acho que um país como Portugal, que estava em alta, em que o turismo já representava cerca de 19% no PIB, vai levar aqui um grande arrombo e, como é óbvio, isto vai trazer estragos financeiros muito grandes, não é? No panorama, assim, o que representava o Brasil nesses planos? Oi? Desculpa, diga, caiu qualquer coisa aqui em casa. Repete a pergunta, desculpa, Oscar. É sua gata ou sua namorada? Não, por acaso deve ter sido um fantasma, porque a porta abriu-se e eu caí os chumos. Peço desculpa. O Brasil, dentro desse contexto de receptivo para Portugal, tem ganhado uma certa relevância nos últimos anos, certo? Nos últimos anos, os dois países que cresceram mais foi os Estados Unidos e foi o Brasil. É óbvio que cresceu mais em termos percentuais, mas também os números absolutos são inferiores ao mercado inglês ou ao mercado alemão. Mas sim, foi, e é de extrema importância, é um mercado muito apetitoso, é um bom cliente, é um cliente quando vem, quando viaja fora do Brasil, na generalidade, voa para Lisboa e depois também enche muito os aviões do médio curso da TAP para voarem para outros países, porque aproveitam, porque é uma viagem de long haul, vão fazer a Espanha, vão fazer a Itália, vão fazer a França e com certeza também Portugal. Portanto é um mercado de extrema importância. Então no caso da TAP
é muito importante, não é? É um dos mercados com que realmente teve uma estratégia o presidente da TAP no sentido de fazer de Lisboa o grande hub do Brasil. Sim. Bom, esse mercado também está em total disrupção. Hoje nos jornais tem a notícia da Azul, que tem Sim, participação na TAP. certo. Esse mercado ainda vai prometer muitas manchetes, provavelmente nos próximos dias e semanas, porque é Aham, intensivo em capital e os aviões estão no chão. Isso é está tudo no muito chão. complicado de resolver essa equação. É, A TAP tem dado algumas notícias aí no mercado com relação ao é, governo dar é, aporte? vamos lá ver uma coisa, a TAP é uma companhia de bandeira, não é? A TAP é uma companhia de bandeira e eu tenho a certeza absoluta que a TAP vai com certeza ser sempre apoiada e suportada pelo governo, não é? Agora, ao ponto é que poderá vir eventualmente a acontecer ou não, pode-se equacionar sempre outra vez a chamada a TAP a ser do Estado, não é? Uma participação a 100%, não é? Pode vir a acontecer isso. Não, eu não sou da TAP, estou meramente a fazer aqui uma leitura das notícias que vou ouvindo, não é? Pode acontecer uma situação dessas. Agora, isso também, a TAP estava numa grande expansão, não é? A TAP estava numa expansão muito grande, especialmente na área do longo curso, quer para o Brasil, quer para os Estados Unidos, estava a apostar muito forte nos Estados Unidos, e pronto, e agora vamos ver como é que as coisas vão evoluir, mas acredito que vai ter que haver aqui um chamado um downsizing, não é? Acredito que vai acontecer isso. A TAP, eu outra vez fiquei a saber que a TAP tinha só em termos de tripulantes de cabine, não é cockpit, de cabine, tinha 4.000 funcionários, não é? Acredito que provavelmente uns 1.000 devam ser, não estejam a prazo, não estejam a contrato já efetivo, não é? Portanto, é Uhum. provável que agora estão em layoff, mas no futuro, com o também terminar dos contratos que são a prazo, que vão saindo, aliás, deixaram já sair, muitas pessoas estavam com contratos a prazo. Portanto, eu acho que vai haver aqui um redirecionamento. Digo eu, é aquilo que eu leio, portanto, vale o que vale, não é? Agora, em alguns momentos, eu queria até pedir para todos, nós temos quase 60 pessoas na sala. Ok. Normalmente, Atingiu um bom recorde, hein? sim, foi Afinal, atingiu um bom bom recorde. em cima da hora. O Em pessoal cima da estava hora, em curioso cima. de saber o que que você tinha para nos contar. É, eu queria convidar a todos também a fazerem suas perguntas aqui pelo chat. Eu posso encaminhar aqui ao Fernando. A gente ainda Ok. tem mais 15 minutos de conversa. À É, capa. eu tenho um interesse em saber, dentro de uma projeção do imprevisível, porque Uhum. há pouco mais de um mês nós íamos nos encontrar em Berlim, na ITB. Exato, exato, 2 dias antes da ITB, o governo alemão tomou a decisão de cancelar a ITB, gerando exato. uma série de prejuízos. E hoje a decisão naturalmente foi certa, só Aham. que às vésperas da ITB havia muita dúvida se haveria. Eu Uhum. estava com uma passagem comprada para a Alemanha, desisti na véspera. Certo. Então, a imprevisibilidade faz parte da nossa vida dentro do capitalismo, mas agora a Aham. imprevisibilidade tomou conta. E para um Certo. mercado que é intensivo em capital, como o de você mencionou que em julho você deveria ter 17 mil carros. E Exato. você também mencionou que 2020 praticamente tem que fazer um write-off, né? É praticamente difícil conseguir ver alguma perspectiva de retorno do prejuízo que 2020 está trazendo. Então, todos os business plans precisam olhar para 2021, 2022, Certo. esperando isso que você falou várias vezes, retorno à normalidade. É aí que eu quero chegar. O que você Certo. acredita que seja o retorno à normalidade em Portugal? Naturalmente, como você é um receptivo, você depende Certo. de turistas, o que Uhum. que você acredita que você vai ter que tomar de providências para lidar com esse novo padrão de normalidade? Eu digo higienização, máscara, Certo. distanciamento. Como é que está sendo visto isso? Existe já alguma política prevendo isso? Sim, nós, por exemplo, na Europcar,
inclusive temos nos balcões umas proteções em vinil, ok? Para que não haja um contacto com o cliente, não é? Há umas proteções em vinil. O uso das máscaras não é obrigatório. Isso também tem sido uma controvérsia, a questão do uso das máscaras, porque há quem diga que quem deve usar as máscaras é quem está infectado e não aqueles que não estão infectados, mas há uma série de gente que a gente não sabe se estamos infectados ou não. Eu ainda não fiz nenhum teste, não sei se estou infectado. E então tem havido aí realmente uma certa polémica ou controvérsia sobre deve ou não deve usar a máscara. Mas, por outro lado, todos os nossos carros também são desinfetados após cada aluguer. Portanto, nós pusemos, e como outros rentacarros também, fizeram essa situação, até para dar, de alguma forma, alguma segurança aos condutores, não é? Principalmente aquelas áreas que são mais mexidas, o cinto de segurança, o volante, será a manete da caixa de velocidades, a do travão, os puxadores das portas, portanto, os próprios parasol, não é? As paulas de sol, como se costuma chamar, não é? Há esse cuidado de fazer a desinfecção dos carros. Depois é uma questão também de comunicar que isso se faz, não é? Para dar algum conforto aos clientes e também darem alguma preferência. Isto neste momento, Oscar, neste momento é tudo navegar à vista, não é? Isto agora é o que eu chamo de navegar à vista, mas é um navegar à vista muito mais próximo da praia. Eu, por exemplo, posso dizer que eu agora eu antes fazia um forecast de 3 em 3 meses, eu agora estou a fazer um forecast por semana, não é? Portanto, está tudo muito imprevisível, e como eu disse, e volto a referir, Portugal, graças a Deus, tem números baixinhos em relação à questão de pessoas infectadas e de mortes e de vítimas mortais, mas a verdade é que tudo vai depender dos Reinos Unidos, das Alemanhas, dos próprios Brasis, dos Estados Unidos, da França, portanto, é muito difícil fazer aqui uma previsão. A previsão que eu faço é que o mercado nacional, ou seja, o mercado corporativo, vai ser aquele que irá arrancar em primeiro lugar, de uma forma progressiva, mas vai ser aquele que primeiro vai arrancar. Porque há aqui muita coisa em jogo. Você não pode, eles não vão autorizar com certeza que se faça o concerto dos Guns N' Roses, ou que façam o Rock in Rio, ou que façam o Nós Alive. Portanto, isso vai também mexer muito até também na área corporativa. Eu tenho algumas perguntas já aqui. Certo. Uma delas é com relação à questão turística, quando que você acredita que Portugal vai voltar a abrir as atrações turísticas? Se existe já alguma previsão? Não, porque estamos dependentes também das companhias aéreas, não é? Estamos dependentes das companhias aéreas. Não, mas eu digo os pontos turísticos em Lisboa, por Sim, exemplo, estão fechados, certo? estão fechados. Existe alguma previsão de quando que isso vai se afrouxar? Eu acredito que poderá ser aí a partir de julho, agosto. Acredito que possa ser aí. E que possa haver uma retoma mais, naturalmente, na área do turismo a partir de outubro. Porque hoje sair à rua é permitido, certo? Existe uma limitação de aglomeração? Existe, neste momento fala-se em cerca de 50 pessoas. Mas atenção, ainda não há nada de concreto, porque fecharam-nos mesmo em casa, meteram-nos mesmo em casa. Vamos lá ver, por exemplo, há limitação. Vou-lhe dar um exemplo. Às vezes pode não ser o número de pessoas, tem a ver com a como é que eu ia dizer, com a dimensão do espaço. Sim. Ou seja, e do espaço, por exemplo, eu vou ao supermercado, tenho um supermercado aqui próximo, vou ao supermercado e, entretanto, tem um segurança, não é, que vai deixando entrar pessoas conforme vão saindo pessoas, ok? Ou seja, não deixam que as pessoas andem ali nos corredores todas ao molho, não é? Todas muito juntas e muito próximas, portanto, há esse cuidado, pode não ser, naturalmente estão lá 100 pessoas, mas na realidade aquilo teria capacidade para estar lá 350 em simultâneo e eles estão sempre então a fazer aí o controle, a fazer esse controle para que não haja aglomeração de pessoas. Os cinemas estão fechados, por exemplo, não é? Os centros comerciais estão fechados,
mas esta é a resposta que eu lhe posso dar quanto à questão do número de pessoas, não é? Uhum. É relativo, é relativo. Agora, sim. É que eu acho que a pergunta, por exemplo, na Alemanha não é possível circular com mais do que 2 pessoas na rua, senão a polícia autua com multas. Isso não está acontecendo em Portugal, certo? Não tá acontecendo, nem chegamos ainda ao ponto de que 2 pessoas no carro, uma à frente a conduzir e outra atrás. Se você precisar atender o telefone, eu espero que não Não, seja... não, é a minha namorada que também tem uma atividade muito você que era o ativa. dono da Europcar? Não, 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 não. Também A tem Europcar, uma a Europcar é um fundo, certo? Ainda é, faz parte não, da Eurazeo, certo? uma parte é da Eraseu, mas é uma empresa que está na Capital Bolsa, aberto. não é? Sim. Exatamente. É uma empresa com Bom, capital aberto. eu tenho aqui a pergunta do Daniel. Daniel é empreendedor aqui no Brasil, amigo meu que faz parte de uma rede de empreendedores. Naturalmente, ele olha também como uma visão de negócio, de como que as empresas estão fazendo para pivotar, ou seja, para se reinventar. A pergunta dele é: como certamente acontece em quase todas as indústrias, imaginamos que o que precisa acontecer para voltarmos é o que éramos, mas talvez o mundo mude e não volte mais o que era, e pelo menos demore muito. Dessa forma, como é que você imagina a evolução do que você faz? Como é que a indústria do rentacar ou a indústria da Europcar pode se reinventar diante das possíveis mudanças? É uma pergunta complexa, difícil, ainda mais nesse cenário de incerteza, né? Vamos lá ver uma coisa. Acima de tudo, estamos sempre a falar de mobilidade, não é? Estamos a falar de mobilidade. Vamos lá ver. A pergunta é interessante. Vamos lá ver. Nós temos aqui fábricas, por exemplo, que eram de têxtil. Ninguém está agora a produzir roupa, começaram a produzir máscaras, não é? Pronto. Isso é o que eu chamo de reinventar. Agora, a questão da mobilidade, a única coisa que pode, atualmente estou a ver mal, mas na minha perspectiva, a única coisa que pode mudar é que realmente vá-se mais para o online, os quiosques onde você faz o self-service da sua reserva, do seu carro. Aliás, isso já estava a dar os seus primeiros passos, não é? Não vejo o reinventar exatamente numa perspectiva de como o caso que eu acabei de dizer, não é? Ou como, por exemplo, as fábricas de moldes, ou há muitos anos a Marinha Grande era a grande indústria da vidraceira, ou vidreira, aliás, e entretanto, com a quebra dessa indústria, eles reinventaram-se e começaram a fazer os moldes para os tabliers e para as portas da BMW, da Mercedes, que é uma indústria bastante forte em Portugal. Eu não chego a esse ponto de que há aqui uma grande reinvenção. Agora, aquilo que já estava a acontecer no Rentacar era mais aquela questão do car sharing, não é? A questão do car sharing, a questão das reservas serem feitas através dos telefones, mais as tecnologias, não ter que se dirigir ao balcão porque tem um quiosque onde pode levantar a chave do seu carro. Ou Portanto, seja, não vejo assim uma reinvenção, não é? talvez o vírus acelere alguns processos de tecnologia que estavam sendo implementados, mas talvez sejam acelerados, né? Menos seres humanos envolvidos Exato, exato. e mais máquinas, né? E é mais máquina, é mais máquina. É nessa Exato. perspectiva, não é? Agora, não vejo assim uma reinvenção de, bem, vou deixar de alugar automóveis, o que é que eu vou fazer? Não é? Isso já é outra questão. Não vou dizer, vou-me reinventar, vou deixar de alugar carros, vou começar a vender carros. Bem, a gente também já vende carros, não é? Portanto, uma série de coisas Tem aqui uma envolvidas. pergunta aqui do José, Sim. que pergunta justamente nessa linha, se o car sharing é uma saída, disponibilizar carros para os próprios cidadãos, tentando substituir os carros próprios. Ou seja, a visão de um novo tipo de receita. Na verdade, aqui no Brasil a gente tem tido um início pequeno ainda de os clientes se desapegarem do carro próprio e partirem para um carro mais como um plano por assinatura para ter mobilidade. Você vê aí uma evolução nisso? Eu diria o seguinte, ao Oscar, eu acho que isso tem muito a ver com a parte cultural. Por exemplo, os portugueses são muito agarrados ao sentido da posse. Os portugueses compram casa, não é? Compram carro. A maior parte dos países, a maior parte das pessoas alugam casas, não é? E compram carros.
Por exemplo, você se chegar a uma cidade como Paris e viver em Paris, que é difícil de estacionar, naturalmente é o primeiro a dizer que não quer um carro próprio e aluga quando precisa ou usa exatamente a questão do car sharing. O car sharing está a dar os seus, ou estava a dar os seus primeiros passos, mas aqui a questão é que o car sharing é um grande investimento, é um grande investimento. Quando eu digo um grande investimento é porque nos primeiros anos são perdas de lucro, entra mesmo no negativo, não é? Portanto, eu vou-lhe dar um exemplo, havia aqui em Portugal uma coisa chamava-se a Drive Now, era a Drive Now, exatamente, era em car sharing, e estavam a perder qualquer coisa do género de, por cada milhão que faturava, perdiam para aí quase 2, não é? Pronto, então fecharam a operação do car sharing. E atenção, que esse car sharing até era detido por uma empresa muito grande, um grupo muito grande, que é o Grupo Melo, em Portugal, e que até são os concessionários das vias verdes da Brisa, nas autoestradas, portanto é um grupo fortíssimo, mas ninguém gosta de estar a perder dinheiro. Bem, então eu posso dizer, bem, não estou a perder dinheiro, eu estou a investir dinheiro, não é? Mas também o investimento é grande demais. Por isso é que eu acho que o car sharing, de alguma forma, foi um bocadinho, como é que eu ia dizer, envergonhado, não é? Foi um bocadinho envergonhado. Não conseguiu arrancar exponencialmente, não é envergonhado no sentido de a pessoa foi envergonhada, não é? É envergonhado, foi devagarinho, não é? Porque o custo é muito grande. O custo é muito grande, não acredito que esta situação do vírus totalmente empurre para o car sharing. Naturalmente, se formos por aí, eu digo ao contrário. Não, eu quero andar com o meu carro, não quero andar com o carro que anda uma série de pessoas, por exemplo. Se for Você a ver. acredita? Sim, Diga. interessante. Nessa mesma linha, a Lucila, que é uma pessoa que está aqui presente, Certo. Lucila Castro, ela foi fundadora desenhou a Movida e agora Sim. está envolvida com outro projeto de mobilidade, que é uma locadora por aplicativo. Ela pergunta aqui como que você acredita que ficará a equação mobilidade urbana em Portugal? Transporte público, rent-a-car, car sharing, Uber, carro próprio. Qual que é essa equação? Se você tem alguma coisa a dizer sobre isso. Vamos a ver, eu acredito que por questões culturais vamos continuar a usar o carro próprio, os transportes, aqueles que não têm carro ou que acham que é mais benéfico virem transportes, que muitas vezes é mais rápido, porque o trânsito pode ser um problema, depende das áreas onde vivem. O car sharing fica aqui uma nota de question mark, não é? Question mark, não sei, está tudo muito ligado à parte cultural, e não sei se o car sharing poderá vir, tendo em conta o custo que tem de investimento para pôr uma operação em curso, se as empresas estão a ter prejuízos, se vão assumir mais um prejuízo para investir numa coisa para o futuro. Certo. É nesta perspectiva. Esse futuro ficou bastante incerto. Isso. Vou só aqui buscar o meu carregador. Sim. Continua. Ok. Tenho mais algumas perguntinhas aqui para a gente encaminhar. O retorno médio das atividades, existe previsão de grande alta nos valores de locação? Ou você acredita que... Dá-me só um segundo, desculpa. Claro. Só um minuto. Só um segundo. Peço desculpa. Não há problema. Ok, já está. Ok, sim. A pergunta era? A pergunta é se você acredita na alta dos valores de rent-a-car, assim que retomar, ou se você acredita numa tendência de queda e estabilidade. Eu acredito que no início pode vir até haver guerra de preços, digo eu, A não é? sua câmera está desativada, só isso. Só. Espera aí, e agora está? Ok, perfeito. Agora está. Eu acredito que possa haver uma certa guerra de preços, não é? Porquê? Porque, eventualmente, como eu costumo dizer, o bolo é mais pequeno, não é? E toda a gente quer uma fatia maior desse bolo mais pequeno. Pode, eventualmente, haver isso. Ou então, se os empresários da indústria do rent-a-car forem inteligentes, redimensionam
as suas frotas e as suas operações para a necessidade, não é? Ou neste caso para a procura, e eventualmente estabilizarem o preço e provavelmente até poder aumentar um bocadinho em alturas do verão e da Páscoa e situações do género. Portanto, é um cenário que depende também de bom senso dos próprios empresários também redimensionarem à sua necessidade. Eu acho que, O chefe assim, de frota é que traz o preço baixo, não é? eu arrisco a dizer que, como essa crise vai desmontar muitos segmentos, vai derrubar ou ficarão os mais fortes, talvez. Esse é um cenário tradicional de crise. A gente ainda não tem a dimensão da crise real. Isso só daqui a alguns anos, quando a gente lê nos livros de história, a gente vai conseguir entender quem que sobreviveu. Mas certamente um dos aspectos que mais vai sobreviver são confiabilidades, marcas, como você mesmo disse agora há pouco da TAP, marcas de bandeira, né? Então, onde a confiança que é um driver da economia, um driver do capitalismo, e que se a pessoa ainda hoje tem medo, por exemplo, do vírus estar conectado ao carro, de confiar de que o sistema de limpeza da Europcar vai ser melhor do que o sistema de limpeza de uma no-name, né? Exato. Eu acho que isso, talvez, eu arrisco. E também há uma limpeza no mercado, Oscar. Sempre que há uma grande recessão, em todos os setores há uma limpeza, não é? Portanto, automaticamente, eu acredito que muitos rentacares, especialmente aqueles que estão mais dependentes só do turismo, falo, por exemplo, nas empresas low cost, não é? Algumas, tipo, não vou aqui mencionar nomes, poderão eventualmente vir a ter um grave problema, não é? Porque estão dependentes a 100% do turismo. E há muito volume, né? Diz, e há muito a volume, porque... Exatamente. Portanto, umas vão desaparecer, as outras vão se reajustar. Isto exatamente para que não haja uma grande guerra de preços. Também não estou a dizer para que haja uma especulação e que se venha a faturar preços exorbitantes, mas pelo menos que houvesse uma estabilidade, não é? Portanto, isso, eu acho que vão ser duas coisas. Uma naturalmente, pelo desaparecimento de algumas marcas, e outra pela sensibilidade dos gestores em redimensionar as empresas às necessidades. Eu tenho mais 2 ou 3 perguntas aqui. A gente já está um pouco ultrapassado aqui no tempo, queria só contar com mais 5 minutinhos seus. Vocês já pensaram em uma forma diferente de negociar com produtores de carros? Alugaram dívida? Criaram um novo modelo de... Naturalmente, você, como diretor comercial, está na outra ponta, né? Imagino que os seus colegas que estão sentados no caixa ou procurando caixa... A zona da frota. Qual que é o modelo para melhorar a rentabilidade da Europcar? Você consegue falar alguma coisa sobre isso? Bem, isso agora vou dizer uma coisa, isso agora também vai depender das próprias marcas automóveis, ou seja, o rentacar é dependente das marcas automóveis, não é? Ou seja, quando há necessidade de se criarem carros seminovos para vender no mercado, o que é que as marcas automóveis fazem? Transformam os rentacares em produtores de carros seminovos para poderem vender porque há apetite e não há estoque. Quando é ao contrário, quando há muito estoque de carros porque eles não os conseguem vender, aumentam-nos os preços ou diminuem-nos as vendas dos automóveis. Portanto, nós estamos diretamente conectados para o bem e para o mal, não é? Agora, as formas hoje em dia de financiamento são variadíssimas. Há chamados as compras de carro em risco, ou seja, nós compramos o carro e depois temos, como é que se diz, o ónus da venda desse carro. No caso pode ser por financiamentos, tipo como as Volkswagen Banking, Financing, pode ser através com a própria marca automóvel ou com os bancos. Há aqui várias possibilidades. Oscar, você está aí? Eu estou aqui. Perdi a sua imagem, agora já ganhei. Ok. Portanto, há várias. E já eram utilizadas hoje, né? Mas vamos ver como é que as marcas automóveis vão arrancar e aí o futuro o dirá. E os próprios bancos, não é? A própria banca, não é? Tem mais 2. Como é que estão hoje as situações das lojas? As lojas, boa parte estão fechadas, só os aeroportos ou nenhum? Não, nós tínhamos um network de 85 estações, neste momento temos 31 estações abertas pelo país inteiro.
os 3 aeroportos estão fechados, ok? No entanto, como ainda havia algumas reservas, pouca coisa, mas hoje em dia cada carro que a gente põe na rua é como se tivéssemos ganho uma pérola, não é? Para fazer um colar. Criámos um novo código de estação do aeroporto de Lisboa com um shuttle para uma estação da cidade, ou seja, vamos buscar os clientes. Ok. E você tem previsão de quando vai abrir? Depende também agora, naturalmente, das restrições. Ou já tem algum planning? Quer dizer, neste momento temos uma data, não temos mais nada. Plano, como diz o outro, prognósticos só mesmo no final do jogo, ok? Daqui os prognósticos é só mesmo, é como você disse, só daqui a uns anos é que vamos ler nos livros o que é que aconteceu nesta economia e qual foi o estrago que ela teve. Nós temos prevista a abertura dos aeroportos no dia 7 de Abril. 7 de Abril? 7 de Abril. Não, 7 de Abril não, maio, desculpa. Não, é que eu já não sei onde é que ando, ou há quantas anos. Em maio, fechamos a dia 6 de Abril, e abrir a dia 7 de maio. Este é o plano, ok? Vamos a ver. E a última pergunta aqui do Frederico Levi, que é da Interpoint, uma agência bem tradicional de São Paulo, pergunta sobre a chegada dos self-drive cars, os self-driven cars. Alguma perspectiva desses carros no mercado? Está a falar dos carros autónomos? Sim. Não faço a mínima ideia. Ficaram para o futuro. Pois, normalmente estão em postpone, não é? Normalmente estão em postpone. Não sei, isso sinceramente não tenho uma ideia, mas também, mais uma vez, tem a ver com o nível de grau de confiança, não é? Até que ponto é que eu me ponho no carro? Até que ponto é que o carro realmente... Até que ponto é que as estradas estão preparadas? As estradas têm que estar muito bem limitadas, têm que estar muito bem sinalizadas, e quer dizer, como é que vamos fazer? Vamos ter estradas para carros autónomos e carros estradas para carros não autónomos? Como é que isso vai ser uma longa história. Provavelmente ainda nem vou conseguir ler esse livro, não é? Devido à minha idade, já nem vou conseguir ler esse livro. Nós temos nós temos uma campanha que ficou também adiada agora para o próximo ano, que se chama Futuro Rentacar. Ano passado nós estivemos na BMW em Munique, conversando com o Alejandro Vukotic, que é vice-presidente da BMW, cuida desse departamento com 1.600 engenheiros. Eu até vou propor aqui uma conversa com ele para entender como é que esse mercado vai evoluir, porque a ideia era, ano que vem, a BMW já produziu o primeiro carro autônomo para as estradas alemãs. Ou seja, existem aqueles níveis de automação, mas eu acredito que o carro autônomo, como o Frederico perguntou, esse que anda sozinho e que faz, na verdade, dispensa o motorista, esse vai demorar realmente bastante tempo para a gente entender. A pergunta que eu lhe faço assim é, você não tem prazer em conduzir? Muito prazer. Então, uma vez iria comprar um carro autónomo. Mas ao mesmo tempo, se eu estou no congestionamento em São Paulo, eu tenho muito prazer de não conduzir. Então, pois, está bem, ok. Sim, especialmente se você vier do aeroporto de Guarulhos, não é? Agora ali na Ayrton Senna, para São Paulo, então aí é mesmo autónomo. É melhor ter é melhor. Mas nesse momento nós temos motoristas de Uber e aplicativos para otimizar melhor o tempo. Exatamente. Bom, Fernando, eu te agradeço, espero que você tenha aproveitado também a nossa conversa. Não, gostei muito, quero agradecer o convite, sinto-me lisonjeado por tal, e a minha mensagem é de esperança, não é? E que todos tenhamos a melhor esperança do mundo, e que keep safe, toda a gente, não é? Isso é que é importante agora, é keep safe. Aliás, toda a gente assina nos e-mails, keep safe. Eu gostei de um vídeo que você mandou de um guru indiano. Certo. Pra gente cada vez que você olha para o relógio, pensa, eu estou vivo, não é? Exato. É esse mesmo. Foi um prazer, muito obrigado. Muito espero ter o prazer de poder um dia convidar brevemente para comer um bom bacalhau. Eu não vejo a hora. E se você vir ao Brasil, para vir aqui a Mantiqueira, para aproveitar também uma outra parte do Brasil. Tudo bom, cumprimentos para a família e um obrigado a todos, à assistência e tudo bom para vocês e para as vossas famílias, são os meus desejos.
Tá bom. Ok. Esse Tá vídeo bom. vai ser gravado, depois eu te mando um link para você Tá bem, poder tá bom. distribuir aos seus Ok. colegas, tá bom? Muito Tudo obrigado. ótimo, sim Em senhor. lembrança ao Antônio Obrigado. Ramos. Tá, serão entregues. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau.